Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: eu não vou perdoar. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Vou ler do versículo 23 ao 35. Dizem assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele e sua mulher e seus filhos para serem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Uma leitura um pouco extensa, mas eu pretendo ser bem conciso no comentário hoje. Pai bendito, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: eu não vou perdoar. É até um tema forte, né? Misericórdia, que eu quero sempre ser assim, uma pessoa que tanto perdoe, possa perdoar, como também, se necessário for, suplicar o perdão. Mas a gente sabe que um dos atos mais difíceis de se fazer é exatamente perdoar alguém, né? Perdoar alguém que machucou, alguém que nos entristeceu, nos magoou, não é? Nos traiu, enfim, é difícil, né? Mas aqui eu dei esse tema, eu não vou perdoar, não quer dizer que eu estou afirmando isso, eu estou apenas dei esse tema assim para ser uma coisa de impacto, tá certo? Mas que Deus tenha misericórdia e que eu possa perdoar sempre a todos os que me pedirem perdão, e eu também possa ser perdoado quando eu precisar de pedir perdão. Mas quando a gente ora na Bíblia,
o significado do perdão, a gente vê que é um ato de misericórdia e compaixão que vem, que surge dentro do próprio coração da pessoa. É um ato sincero, é um ato generoso. E é também um ato que eu vejo um arrependimento nisso, sabe? Eu vejo um sacrifício. E isso só é possível quando uma das partes está arrependida e a outra disposta a sentir compaixão. O perdão só acontece mesmo se houver, né, essa mútua compreensão entre as partes. O perdão, diga-se de passagem, não tem nada a ver com merecimento. Não, porque o fulano merece, eu vou perdoar. Nada disso. E o perdão não impõe condições humilhantes. Pelo contrário, eu acho até que o perdão, ele, quando é dado, né, é uma honra. Você dá esse perdão para alguém que está te pedindo. E quem pede o perdão é também, para mim, um ato de hombridade, de coragem, né? De humildade também. Deus nos ensina o verdadeiro perdão, que é exatamente de esquecer. E nós, como seres humanos, temos dificuldades de esquecer, né, as coisas que acontecem com a gente, que nos machucam, né? Nós somos incapazes de, esconder, né? Guardar ali naquele canto e jogar a chave fora para nunca mais mexer no pensamento naquela situação. Mas Deus não. Deus, ele faz questão de, quando ele decide nos perdoar por algum ato, ele faz questão de nos perdoar ao ponto de não querer mais lembrar-se, não é, daquele fato. Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34, diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Porque, preste atenção agora sobre o perdão, porque, isso é Deus falando, através da boca do profeta Jeremias. Meu Deus, desculpa. Eu estou nervoso por causa do tempo e tenho aqui uns cachorros latindo próximo de mim. Porque, segue o texto, lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, ou seja, daquilo que fez com que Deus se entristecesse. Então, se Deus, ele faz questão de esquecer uma mágoa quando Deus perdoa a gente, por que nós queremos ser melhor do que Deus e, ao invés de perdoarmos de verdade, a gente perdoa, mas quando aquela pessoa nos magoa, nos machuca, a gente relembra aquilo que aconteceu? Eu me lembro agora que Paulo, ele, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, ele fala como que se Jesus estivesse testemunhando essa relação de perdão. Ele diz assim no versículo 10 da segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 2, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei. Se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, ou seja, Jesus Cristo é testemunha. Aí ele diz mais: para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, gente, eu quero concluir dizendo para a senhora, para o senhor, para você, que vale a pena a gente pedir perdão quando a gente erra, quando a gente sente que machucou alguém. Pedir perdão para Deus, eu acho que todo dia a gente faz isso, né? E é até fácil, parece ser até uma coisa automática na oração. A gente, Senhor, me perdoa. Mas pedir perdão para o nosso próximo é um pouco difícil, porque a gente acha que o próximo é sempre o que está errado e a gente certo.
Mas a gente aprende também, até na Bíblia, que mesmo certo, você deve, eu devo, vou falar de mim, né? Me humilhar e, se necessário for, dizer, olha, tá bom, eu certo, né? Tá bom, eu errei, me desculpa, me perdoe. Se eu não fui bem entendido para você, me perdoe. Porque fazendo assim, a Bíblia diz que nós estaremos colocando brasas na cabeça do nosso inimigo, daquele que a gente foi pedir perdão e ele não quis nem perdoar, nem ouvir a gente. Ele vai ficar pensando assim, ó, poxa vida, eu machuquei tanto, me tornei um inimigo dessa pessoa, e essa pessoa me trata tão bem, está até me pedindo perdão, se era que era eu que devia pedir, um exemplo. O inimigo pensaria assim. Então, gente, vale a pena pedir perdão. Se alguém pedir perdão a você, a senhora, o senhor, conceda esse perdão. O perdão cura, o perdão salva, o perdão tira aquela mágoa, o aperto do coração. Tem gente deprimida porque não consegue perdoar, né? Ou também não recebe o perdão. O perdão não é concedido a essa pessoa. Então, vale a pena a gente seguir isso. Eu não vou perdoar. Foi o tema que eu dei. Mas, na verdade, eu vou perdoar e eu vou pedir perdão quando necessário. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.